Dando continuidade ao direito aplicado na igreja, falamos anteriormente sobre a igreja dentro da lei, falamos sobre elaboração de estatuto, até onde vai o direito da igreja, porque existe limite. O meu direito termina quando começa o do próximo. Falamos sobre essas partes. E agora queríamos falar também, no capítulo 10 do módulo, níveis sonoros à altura da lei. Mas antes queria convidar você a divulgar o trabalho, se você está gostando, fazer a sua inscrição, dar o teu joinha, ativar o sininho para receber outros vídeos, porque é bom divulgar a palavra de Deus e esses assuntos que é importantíssimo para a igreja. Tem gente que não dá, tem irmãos que não dá valor a isso que está sendo falado. A igreja não tem, a igreja tem que estar dentro da lei, ok? Então, níveis sonoros à altura da lei. Apesar da inexistência da lei específica protegendo locais de culto e liturgia, a ampla liberdade religiosa não pode sofrer qualquer violação, quer praticada por pessoa, instituição ou órgão governamental. Caso essa prerrogativa seja de fato violada, os responsáveis serão imputadas as sanções administrativas, civis e penais prevista na legislação conforme a gravidade e consequência de cada ato em particular. Quer dizer, falando aqui que eu não posso ser violado na minha liberdade religiosa, tá? Quem fizer isso está sujeito à lei. Só que existe o outro lado da moeda. Eu sou protegido como associação religiosa, organização religiosa, igreja, eu sou protegido por leis, apesar de não ser específica, mas na interpretação da lei nós vamos ver alguns casos. Ao lado dessas garantias existem também os limites. Lembra o meu direito termina quando começa do próximo? Existem limites que às vezes nós como igreja não atentamos. Achamos que porque o meu vizinho faz, eu também posso fazer. Cuidado, isso é perigoso. Esses limites devem ser respeitados porque quem se reúne para práticas religiosas. Então, todas as vezes que eu estabeleço na minha igreja uma atividade religiosa, preciso obedecer limites. Depois, se eu obedeço limites, a lei não vai me alcançar. Paulo vai dizer isso, que ele diz que a lei é boa, agradável, ela é santa. Então, a lei não é ruim, a lei é só ruim para quem comete faltas. Essas limitações são estabelecidas em lei e servem como balizamento para o exercício dos cultos religiosos, a fim de que a liberdade do indivíduo ou do grupo confessional não venha ferir os direitos das demais pessoas em coletividade. Ou seja, a minha igreja está estabelecida numa comunidade e eu preciso ter cuidado de não ferir com a minha liberdade o direito das demais pessoas. Se eu sei que existe um vizinho meu que está enfermo e o barulho da minha igreja traz transtorno naquele vizinho, eu tenho que averiguar, ver como que eu posso fazer para não prejudicar meu vizinho. Então tem que ter todo esse cuidado, porque não se fala da coletividade religiosa, se fala da coletividade de uma vizinhança, de uma sociedade. De modo que todos respeitem as liberdades e as garantias uns dos outros, contribuindo desse modo para a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, às vezes o meu ato vai me trazer benefício ou não. Na minha igreja tem vizinhos que gostam muito de nós, porque às vezes que precisaram de um socorro
do transporte da igreja, a igreja assistiu, que faz parte da igreja. Às vezes nós temos um carro à disposição dos membros da igreja. Mas se um dia um nosso vizinho que não é da igreja precisar, por que não socorrê-lo? Faz parte da solidariedade. E isso é bom para a igreja no âmbito da vizinhança. Dentro desses parâmetros, vamos analisar o direito e os limites de reunião em ambientes fechados, considerando a garantia constitucional acima comentada, já falado lá em cima. Realmente há ampla liberdade para realizar os cultos no interior dos templos, auditórios, residências e outros locais semelhantes. Entretanto, todavia, as liturgias não podem perturbar a tranquilidade das demais pessoas, sobretudo nas predominantemente residenciais. Deixa eu só abrir um aspa aqui para te falar um troço interessante. Às vezes, nós somos convidados, às vezes, para ir numa vigília. É um tipo de culto que realizamos. Quem não sabe, é um tipo de culto que realizamos durante a madrugada. Às vezes é de 10 a 5 horas da manhã. É de bom alvitre o líder estabelecer que instrumentos musicais não vão ser tocados. Ah, mas tem uma religião que toca. Problema da outra religião. Ou da outra associação religiosa. Estou falando da igreja. A igreja precisa ter dentro da lei. E às vezes, já tive em vigílias que a bateria comia solto de madrugada, os instrumentos altos. Aí depois o vizinho vinha reclamar, não, achava que estavam tentando impedir a obra de Deus. Estou sendo bem claro. Quando o vizinho faz uma festinha e atrapalha o meu sono, isso me irrita. Mas eu posso, na minha igreja, irritar os outros vizinhos. Porque é para Deus. Não. Deve haver o bom senso. Então, se a minha liturgia perturba a tranquilidade das demais pessoas, eu tenho que dar uma olhada nisso, com todo carinho. Que isso pode caber processo contra a igreja. Para tanto, devem ser observados os horários e os níveis em decibéis para emissão de som, estabelecido de acordo com a legislação de cada estado ou município. Eu trabalho, às vezes, eu sou peão de obra, e a primeira coisa que eu faço quando entro num condomínio, às vezes eu vou trabalhando em condomínio de apartamentos, eu chego para o porteiro e pergunto que horas que eu posso começar a fazer barulho e a que horas eu tenho que terminar. Eu posso fazer barulho, quebrar parede, arrebentar chão. Às vezes a gente precisa usar uma marreta pesada e isso incomoda o vizinho. Mas existe um horário estabelecido por lei e às vezes até tem uns que começam às 8 horas, tem uns que começam às 9 horas. Por isso eu vou à portaria para saber quais são as leis daquele condomínio, que às vezes não é igual ao do outro. Já tive lugar que eu podia fazer barulho até as 18 horas. Eu tive lugar que o prédio diz, não, pode trabalhar à vontade, aqui a gente trabalha à vontade. Fiz barulho até 8 horas, 9 horas da noite. Mas tudo em comum acordo. Então eu tenho que saber se existe alguma lei, alguma legislação que estabelece níveis de decibéis. Só para você entender uma coisa interessante, que nós não atentamos para isso. Dentro desse assunto de altura de som. As pessoas mais prejudicadas com altura de som em igreja não são as que estão de fora, são as que estão de dentro. Às vezes a gente se assusta de um irmão novo estar com um problema de surdez. Procura o médico, procura a avaliação de um doutor na área para saber o quanto a altura de um som pode nos trazer prejuízos, não na hora às vezes não traz prejuízo, mas futuramente, porque vai agredindo nossos tímpanos e o nosso organismo ele reclama.
Ele reage. E uma das formas de reagir com som alto é começar a tapar. Eu acho que é isso. Eu não sou da área de otorrino, mas eu acho que vai, a própria natureza, nosso próprio organismo vai fazendo de uma forma que vai para nos proteger. E o mais prejudicado não são os adultos, são os bebês. Às vezes tem crianças de colo, bebês recém-nascidos dentro da igreja, e nós não nos preocupamos com esse. Aí chega a noite, a criança está chorando, e o papai e a mamãe não sabem. E depois, por não saber, leva no médico, aí, o que foi? Não sei. De uma hora para outra começou a chorar, aí vai ver, tá com uma irritação no ouvido e não sabe que foi dentro da igreja. Estou sendo bem claro com isso, para não haver dúvida. Então, não só o vizinho, mas os que estão dentro. Os que estão dentro são mais prejudicados com relação à altura do som. Para entender que existem regras e nós precisamos ter esse cuidado com os nossos, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso arraial, do nosso redil. É importante, pois, conhecer a regulamentação sobre emissão de ruído existente em sua cidade. Deixa eu te fazer uma perguntinha para você. Não precisa. Eu tenho um amigo que diz que a pergunta é retórica. Quantos líderes, se algum vão me ouvir, já foi numa repartição pública conhecer essas normas para o bom estabelecimento da sua igreja? Teve essa preocupação. Isso é só para você pensar, tá bom? Na hipótese de não serem observados esses níveis sonoros, os responsáveis pelas atividades ruidosas poderão ser notificados, multados e os locais de culto interditados pelo poder público. Olha que coisa feia. Chega a polícia, a pessoa autorizada, e chega lá, ó, não pode mais ter culto porque foi constatado que vocês estão infringindo a lei da altura de som. Podem, eles têm esse poder. Ah, foi o diabo. Deixa o diabo de lado nisso aí. Nós é que não vigiamos. Precisamos ter esse cuidado. Outra consequência advinda das reuniões que produzem barulho excessivo é a possibilidade da responsabilidade criminal dos seus dirigentes, podendo incorrer às disposições do artigo do Decreto-Lei número 3.688 de 1941, Lei das Contravenções Penais, que assim dispõe. Artigo 42. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheio. 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosas em desacordo com as prescrições legais. Negócio de obra que eu falei agora há pouco. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Contravenções penais. Porque nós nos preocupamos, vamos ver o que a Constituição diz. Ah, mas a Constituição não diz nada não. Mas aqui vai ter dispositivos que eu tenho que ir nos códigos civis, criminais, esse agora, lei das contravenções penais, processo... Tem um monte de códigos que estão atrelados à Constituição que eu, como uma organização agora estabelecida, preciso atentar. Porque senão posso ser processado. Ocorrendo a prática dessa contravenção penal, o procedimento se inicia via de regra, com o registro do boletim de ocorrência em uma delegacia policial, um BO. Elabora-se em seguida um procedimento simplificado denominado termo circunstanciado previsto na Lei 9.099 de 1995, contendo o resumo da entrevista com o ofendido pelo barulho, as testemunhas arroladas e o responsável pela emissão do ruído, quer dizer, todo mundo junto. Todo mundo junto. Esse termo é encaminhado ao juízo especial criminal da circunscrição judicial ou comarca onde ocorreu o fato para apreciação do juiz de direito. É o juiz que vai bater o martelo, podendo resultar em um acordo entre as partes ou na aplicação de pena restritiva de direito ou multa. Ou seja, às vezes, lá no momento lá, há um acordo, ó, a gente vai diminuir, se ainda não estiver bom, você vem aqui, nos fala que a gente vai chegar ao ponto que não te atrapalha mais. Um acordo.
Que às vezes o vizinho gosta da igreja, não gosta do barulho, não gosta da algazarra, gritaria, do instrumento alto, não gosta. Então, às vezes, num acordo, podendo resultar em um acordo entre as partes. Um acordo. Isso aconteceu numa igreja de um pastor amigo meu, que a vizinha dele de frente processou ele, mas um dia ela precisou, estava precisando de um socorro, esse pastor com a igreja socorreu, e ela viu que aquilo que ela pensava da igreja não era aquilo, e realmente aquilo não incomodava, era só uma pinima que ela tinha. Aí quando chegou no juiz de direito, ela falou, não, eu queria cancelar, eu tive um pensamento mal deles e tal, deixa eles continuarem, não teve processo. Tudo porque ela estava incomodada com o som da igreja. Talvez ela estava passando algum problema pessoal, a gente não sabe. Entrou com o processo, e quando ela teve uma necessidade, quem socorreu foi aquela igreja que ela estava processando. Então ela viu a igreja de uma outra forma. Por isso eu preciso ter essa empatia com a vizinhança da igreja. Eu preciso me colocar no lugar da minha vizinhança antes de fazer qualquer coisa. A casa em que a igreja foi obrigada a providenciar, inclusive, revestimento acústico para o interior do templo, de modo a não perturbar o sossego dos vizinhos. Algum tempo atrás eu ouvi uma notícia, não lembro se eu li no livro, não lembro, que nos Estados Unidos estavam construindo-se templos, que de manhã uma igreja fazia o culto, à tarde outra fazia o culto, e à noite era outra que fazia o culto. Era alugado, essa empresa ou essa organização construiu aquele tipo de templo para que as igrejas alugassem para fazer seus cultos. Porque estava dentro disso aqui, ó. Eles fizeram acústica, o pessoal passava, não havia nenhum ruído. Você gritava, botava o instrumento da altura que você não ouvia nenhum ruído lá de fora. Lá nos Estados Unidos. Porque lá a lei funciona. Para todos, não para grupos. Para todos. Então eu tenho que ter cuidado. Porque dentro disso que eu falei, artigo 42, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio. Eu não posso perturbar ninguém. Às vezes você está em casa, dormindo, e o vizinho começa a gritar, discutir, bater panela. Você pode ligar para a polícia que ele tem que parar com isso. Porque está havendo perturbação alheia. Gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa. Teve um dia que eu estava num condomínio trabalhando, num condomínio misto de área comercial e área residencial. Aí o condomínio falou que eu tinha que trabalhar a partir das 6 horas da noite. Eu falei, Rui, não tem problema não, pode bater à vontade. Aí daqui a 10 horas da noite chegou lá um porteiro e falou, meu amigo, não pode fazer barulho. Como assim? O síndico aqui das lojas aqui disse que eu podia. Não. Aqui é condomínio misto. Você só pode fazer até 10 horas da noite. Por ser condomínio. Eu falei, desculpa, volta amanhã. Não tem como discutir. Estou prejudicando alguém. Então, se eu estou prejudicando alguém, o meu direito termina quando começa o do próximo. Falamos no outro vídeo. Isso é importante. Gostei desse assunto nesse módulo, porque às vezes a gente só quer direito, esquecendo que os outros também têm direito. Ok? Por outro lado, embora não tenha sido editada a lei federal que protege os locais de culto, em suas liturgias, como mencionado inicialmente, o Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940, protege o sentimento religioso, definindo como crime as condutas previstas no artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. Vou abrir uma aspa aqui, infelizmente essas coisas só servem para nós protestantes. Dos cristãos, perdão, para o cristão em geral. Por quê? Porque quando alguém vilipendia as nossas, como vou dizer assim, as nossas ações religiosas, ninguém faz nada.
Há pouco nós vimos aí no carnaval o que fizeram, né? Com nossos sentimentos com relação a Jesus, fizeram umas brincadeiras tristes com uma chacota, não foi nem brincadeira, foi chacota, mas a lei passou por cima. Mas isso é no... Deixa eu falar, vamos esquecer esse fato, mas não posso. Não posso. Certa vez eu comentei isso no outro vídeo, quando falei, acho que no início dos direitos, quando o meu direito termina e começa do próximo, um conhecido meu, que é da igreja, passa lá pelo cemitério e viu lá um despacho lá do afro, das igrejas afro, ou das religiões afro, perdão. Ele chutou e achou que estava tudo certo. Alguém viu, registrou, processou e o cara teve que pagar. Porque eu não posso, eu não tenho esse direito. Outra diferença, eu estava aqui em casa, saindo de casa, não morava nessa casa, eu estava construindo essa casa, e a porta da minha outra casa saía direto na rua, em cima da calçada. Quando eu abri a porta para ir na padaria, tinha me permite a expressão, que é o termo usado, um despacho, não sei, com 7 galinhas, 10 galinhas, sei lá, na minha porta. Na minha porta. Não foi nem na esquina, foi na minha porta. Eu me senti ofendido com aquilo. Fui na padaria, arranjei lá esses sacos de farinha de trigo. Orei a Deus, que eu sempre gosto de fazer isso, orei a Deus. Fui lá, juntei tudinho, amarrei para o lixeiro levar. Esperava alguém me processar, porque não tinha esse direito de fazer aquilo ali na minha porta. Porque o direito meu termina quando o dele começa. Então o dele não tinha o direito e o meu direito era limpar minha porta. Então a gente tem que ver, há casos e casos. Se estivesse na porta do vizinho, era problema do vizinho, mas estava na minha porta. Me sentindo o direito de fazer aquilo. Ele vem e falou, seu Paulo, cuidado. Eu falei, não, fica tranquilo. Fica tranquilo que não vai acontecer nada, não. As pessoas preocupadas comigo, tá bom? Então, há casos e casos. Analisando esse artigo, constata-se que considera como crime 3 situações distintas. Primeira, a zombaria pública contra alguém por motivo de fé religiosa ou função eclesiástica, como pastor ou rabino, por exemplo. Antigamente, eu não sendo cristão na época, eu mexia muito quando os crentes passavam na minha porta lá de trás do mundo. Ih, lá vai o crente, aleluia, farinha no prato, feijão na cuia, uma coisa assim. A gente encarnava em todo mundo. Esses dessa época eu não esquentava a cabeça. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando vos injuriarem, vos perseguirem, por amor de Deus, glorifica a Deus que teu nome está escrito no céu. Jesus falando isso para os seus discípulos. Está lá no Sermão do Monte. Então eu tenho que ter esse cuidado de ver essas coisas. 2, paralisar, impossibilitar ou atrapalhar a realização de cerimônia ou culto religioso, tal como fazem determinados ébrios que ingressam nos templos. Quando chega alguém bêbado na minha igreja, que quer participar do culto, eu pego, levo ele para um lugar e falo, por favor, se comporte. Só falo isso. E fico na minha posição de diácono, cuidando do bem-estar da igreja. Se aquele moço se levantar e começar a fazer algazarra, eu pego ele com carinho, não vou bater, não vou machucar, e vou no ouvidinho dele convidar ele para ele ir embora. Só isso. Não precisa agredir, não precisa nada. Ele excedeu da bebida e está fazendo o que a bebida está botando na cabeça dele. Então eu, como lúcido, conhecedor das coisas de Deus, tenho que ter esse cuidado. Ok? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Ninguém pode fazer isso. Fiz um comentário de uma pessoa que entrou, uma mulher entrou na igreja, fez um escândalo, 2 diáconos foi lá e tirou e botou ela para fora. Quando eu estive com ela em algum lugar, ela falou que ia voltar na igreja a fazer pior. Eu sabendo, ouvi ela falar, eu falei com o responsável da igreja, porque eu não sou responsável,
porque qualquer ato errado meu vai cair na conta dele, então ele que tem que me autorizar. Expliquei ele o fato, falei, ó, ela prometeu isso, posso tomar essa atitude? Pode, sem problema nenhum. Aí qual foi o trato? Que se ela viesse fazer escândalo de novo na igreja, nós temos um irmão que era, na época, era sargento ativo da Polícia Militar. Eu falei, meu irmão, está acontecendo, o senhor pode, se necessário, o senhor pode chamar a patrulha? Posso, irmão, pode falar comigo que eu chamo. Pronto. Graças a Deus a moça não voltou. Mas essa é essa atitude, chamar uma patrulha, porque está dizendo que eu não posso, não pode isso, existe uma lei, e tirar aquela pessoa, se possível, levar preso ou tirar, aí seria com os policiais, não cabe a nós. 3, aviltar, menosprezar publicamente por palavras, escrito ou gestos, atos religiosos, como o batismo em águas ou objeto utilizado durante os cultos, a exemplo da Bíblia, livro sagrado do cristão. Quer dizer, tem pessoas que fazem isso. Quando é comigo, eu não deixo para lá porque, sei lá, as pessoas às vezes não têm conhecimento e a gente leva em consideração. Mas não pode, você não pode criar isso. Às vezes está tendo um batismo no rio, na praia, e às vezes alguém chega para fazer chacota. Então não pode. Isso é contra a lei. A pena para essas condutas será aumentada se houver emprego de violência contra a pessoa. Às vezes a pessoa até agride. Né? Além de tentar atrapalhar, ela tenta agredir, aí a coisa fica mais complicada. Além da aplicação de pena correspondente à violência empregada. Então, já tem a lei que vai dar a ele uma pena, e se houver agressão, uma pena maior. Então a gente tem que ter esse cuidado. Precisamos ser o exemplo. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então eu tenho que ter este cuidado. Tá? Então vamos nos preocupar. Convém abordar ainda algumas limitações legais quanto ao funcionamento dos templos religiosos. Existem algumas limitações legais, tá? Sabe-se que no passado, mormente, no período em que o catolicismo foi a religião oficial do Brasil, os templos católicos receberam inúmeros locais privilegiados como praças e região dos povoados. Ou seja, como o império era católico, ele dava as partes principais da cidade. Pois nós vamos ver, por favor, não é crítica, não entenda como crítica, que nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós vamos ver as igrejas católicas, né? Católicas nos centros da cidade, alguns até com templos suntuosos. Eu tive, logo assim no início, que eu visitava São João del Rei, numa cidade eu visitei 17 templos religiosos católicos, igrejas históricas, muito, muito bonito em arquitetura, muito lindo os motivos da construção. Tive até na igreja onde foi enterrado o corpo de Tancredo Neves, no fundo, né? Porque as igrejas, os cemitérios antigamente, hoje não mais, mas os cemitérios antigamente era colocado no fundo da igreja católica, tá? E lá atrás, lá no tempo do Império, um pouco depois do Império, se fosse cristão, protestante, não era enterrado lá. Tinha que enterrar em outro lugar. Pra você ter uma ideia como era estabelecido essa ação religiosa. Né? Se fosse suicídio, se a pessoa se suicidasse, também não podia. Tinha umas normas dessa época. Então, mas é importante colocar isso, que as igrejas, não com intenção de crítica, por favor, não entenda dessa forma, mas as igrejas católicas estão situadas em lugares privilegiados por causa do Império Católico que foi estabelecido no país. Tá? As cidades históricas são testemunhas vivas desses privilégios. Tá? Você vai São João del Rei, Tiradentes, a maioria é de Minas Gerais. Minas Gerais, Bahia também tem alguma coisa. Onde tem cidades históricas, você vai ver esses privilégios para determinadas coisas.
Com o crescimento da população e das religiões, foram criadas diversas normas que restringem a implantação e o funcionamento de novos templos nas cidades. Exemplo disso é a exigência em várias localidades brasileiras de se ter alvará de funcionamento para a regularização das atividades no interior dos templos. É complicado falar isso, mas eu preciso falar. Existem muitas congregações estabelecidas que não têm esse alvará. Esse alvará. Como estava falando, é complicado. Igrejas precisam se alvará. Por que alvará? Porque existe uma série de precauções que nós, quando estabelecemos algo para juntar pessoas, precisamos tomar. Pô. Porque se eu montar um trabalho na minha casa, reunir pessoas na minha casa, eu tenho que dar uma certa segurança. E se aquela atividade for oficializada, precisa-se os órgãos competentes do município, do estado, ter ciência. Então, é complicado hoje como igreja, porque, queridos, a Bíblia diz uma coisa e às vezes nós ferimos. Existem leis, daqui a pouco eu vou ler uma lei aqui, preciso ler uma lei, até no Antigo Testamento havia leis sobre isso, sobre estar de acordo com as coisas da terra. Aí o mesmo vai dizer, como eu posso dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo? Como eu vou dizer a Deus que obedeça a lei de Deus se não obedeço a lei do homem? Tem uma série de coisas que vai totalmente contrário. Então, uma dessas é essa aqui. Só vocês entenderem. Existe ainda, deve existir ainda, eu não tenho comigo, eu vou até ver se eu consigo, nos estatutos, nos regimentos das convenções nacionais, que uma igreja, olha, pelo menos no antigo, antes de 80, vou falar de Assembleia de Deus, que eu sou assembleano. Quem está me ouvindo que não seja do curso vai entender. Vou falar de Assembleia de Deus. Havia na Convenção Geral das Assembleias de Deus que uma não podia fundar ou formar uma igreja num raio, não é no diâmetro não, no raio de 500 metros, acho que é 500 metros, de uma outra Assembleia de Deus. Ou seja, se eu fizer num raio de 500 metros e a outra estiver no raio de 500 metros, nós vamos ter a distância de 1 quilômetro. É estabelecido nas normas da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Não sei nas outras convenções, mas pelo menos a CGADB. Foi de meu conhecimento. Aí eu estou na minha igreja e abro a Assembleia de Deus em frente à minha igreja. Ué, mas peraí, que negócio é esse? Mas você vai lá naquela igreja, é um cara que não foi ordenado por uma convenção. Quando eu falo cara, é o pastor. Me permite a expressão, tá? Não foi ordenado por uma convenção, foi consagrado por um amigo dele, pastor, que ele foi, não, eu te consagro. Sem nenhum critério. Que deixa eu abrir uma aspa aqui para você entender. Estou falando de convenções sérias. Não é o meu pastor me indicar como pastor, eu chegar na convenção, vamos receber o obreiro aqui, o Paulo Germán, que hoje vai ser... Não é assim, não. Eu tenho que preparar documentação, certidões negativas, federais, estaduais, até municipais. Eu preciso provar aquele grupo de irmãos sérios, aqueles pastores que estão ali para ajudar numa boa administração da minha denominação naquela convenção. Porque se eles estão ali porque Deus colocaram, tem que provar para eles que a minha conduta é ilibada, tanto federal, municipal como estadual, a minha vizinhança, a minha conduta na minha igreja tem uma série de requisitos que eu tenho que atender. Até eu ser chamado na convenção para ser ordenado. Não é o pastor, meu amigo, como eu já fui convidado, não, vem para cá que eu te consagro pastor. Eu olhei para ele me conhecendo, eu olhei para a cara dele e falei, coisa virou bagunça. Só isso que eu tenho que falar.
Aí esse pastor, que foi ordenado por outro pastor, amigo dele, vai, aluga uma loja em frente à minha igreja, abre uma igreja e bota lá a Assembleia de Deus. Mas por que ele bota a Assembleia de Deus? Porque lá no começo, isso é história, tá? Lá no começo, que começou a Assembleia de Deus, lá no Pará, os irmãos, na sua simplicidade, talvez por faltar conhecimento jurídico, não registrou o nome. Fez registro de marcas. E hoje, qualquer um que quiser abrir uma portinha chamada Assembleia de Deus pode. Porque agora o nome é de cunho público, de direito público. Isso não acontece com a Batista, não acontece com a Presbiteriana, não acontece com a Congregação Cristã do Brasil, provavelmente não acontece com a Universal, mas a Assembleia de Deus acontece porque o nome não foi registrado. Então eu tenho que ter a documentação legal. Não é vou abrir uma igreja, não é assim. Só se você quiser ficar no anonimato, na contravenção. Lei das contravenções penais, na contravenção. Porque se eu estou em desacordo com a lei, estou indo contra a lei, eu sou réu, sou sujeito a ser réu. Ok? Então eu tenho que ter esse cuidado. Estou passando isso, que muitos irmãos vão ouvir isso, e precisa se ouvir. E precisa se ouvir. Tá? Porque é complicado você, às vezes, vai numa igreja, às vezes eu sou convidado para ir na igreja, aí tu chega lá, me permite a expressão. É um pouco chula, mas permite a expressão. Uma igreja de fundo de quintal, que é assim que é visto, porque não tem um CNPJ, não tem não é organizada. Foi uma igreja que foi implantada. Uma coisa é eu sair daqui para um lugar e ir na casa de um irmão abrir um ponto de pregação. É uma coisa. Depois que aquele ponto de pregação cresce, que vamos comprar um terreno, vamos ver um negócio, alugar um espaço maior, eu tenho que estar preocupado agora com a legalidade. Enquanto está na casa do irmão, na varanda do irmão, sem problema. Mas quando ela passa a ir para cunho público, para lugar público, eu tenho que ter cuidado com a legalidade. Porque um dia pode chegar a polícia na porta da igreja, chamar o pastor e dizer: alvará para você funcionar. Aí eu vou dizer: não tenho. Só para você ter uma ideia. A minha igreja, quando foi construída, até o corpo de bombeiro foi fiscalizar a igreja. Corpo de bombeiro, nós recebemos o habites, a liberdade de cultuar naquela igreja construída, teve que ter aval da prefeitura, teve inclusive do corpo de bombeiro. E um amigo meu estava com uma igreja fechada, prontinha, e os irmãos, não, a gente não pode, porque ainda não tinha um habites da prefeitura. Por quê? Porque precisamos andar na legalidade. A igreja precisa estar na legalidade. Nessa linha de normatização, a Constituição Federal, no artigo 182, preconiza que a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder público do município. Estabelece ainda que nas cidades com mais de 20 mil habitantes, a Câmara Municipal deverá aprovar o plano diretor, que é um instrumento base da política do desenvolvimento e expansão urbana. A Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, por sua vez, institui as diretrizes gerais da política urbana. Um amigo meu estava numa congregaçãozinha dentro de um barracão, em Jacarepaguá. A igreja dele estava num barracãozinho, estive lá várias vezes, gostava de ir no culto nesse barracão. E chegou a hora dele pensar em construir uma igreja, porque já estava muito apertado o lugar. Aí, próximo àquele barracão ali na igreja, tinha um terreno à venda, estava acessível à igreja. Já falei isso, talvez até nesse direito da igreja.
foi na prefeitura com a localização do terreno para entrar com documento se poderiam construir uma igreja naquele lugar. E foi indeferido. Aquele lugar não era lugar de se construir igreja. Aí eu te pergunto, imagine você, ele vai, constrói, ele vai, compra o terreno, ele vai, constrói a igreja, aí quando vai pedir o habite da prefeitura, a prefeitura diz, ó, não pode se construir igreja aqui, tem que botar no chão. Porque existem normas, existem leis estabelecidas que nós, como igreja, precisamos cumprir. Criou também os instrumentos dessa política, dentre eles o estudo de impacto de vizinhança. Artigo 36 a 38, que será exigido por força da lei municipal. Essa lei deverá especificar quais são as atividades em área urbana que dependem da elaboração desse estudo prévio, visando obter as licenças ou autorizações do poder público para a construção, ampliação ou funcionamento. Tem que ter aprovação. Alguns podem até ficar chateados com isso, mas precisa ter aprovação. Não tem jeito. Não dá para fugir disso. Não dá. Porque nós precisamos ser exemplo. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, ó, ser tu exemplo para a mocidade, nisso, nós como igreja precisamos ser exemplo. Sempre. Sempre. Nós tivemos na nossa igreja, no tempo do governo do Garotinho, do governo do Estado, aquele cheque cidadão. E um dos irmãos de minha igreja era um dos responsáveis de cadastrar as pessoas. Esse irmão recebia as pessoas na igreja para fazer o cadastro e depois ia visitar na casa. E muitos foram negados, porque o padrão das pessoas não condizia do que ele falava. Pô. Ora, eu chego para ele e diz que eu sou pobre, que eu tenho uma renda mínima e tal. Ele chega na minha casa, vê um carro quase que dono na minha garagem, na minha casa tudo do bom e do melhor. Eu falo, peraí, como é que esse cara é pobre, tem necessidade, se vive num padrão desse? O cuidado. O cuidado. Nunca tivemos problema com relação ao governo do Estado, com relação a esse núcleo do cheque cidadão na nossa igreja. Eu, na época, fui um dos convidados e disse, não, irmão, apesar de trabalhar por conta própria, não ter carteira assinada, o meu ganho é acima do que permite a norma do cheque cidadão. Não vou dar para uma outra pessoa. Não que ele seja melhor do que ninguém. Mas, na época, eu não tinha requisitos básicos para receber o cheque cidadão. É lei. E eu, como servo de Deus, preciso estar dentro da lei. Eu não posso burlar a lei. Em todas as áreas, não posso burlar a lei. Ah, mas você faltou com esse imposto. Isso, todo mundo acontece isso. Mas precisamos colocar nossa vida em dia com relação à lei. Então, precisa-se desses documentos, cumprir essa lei urbana para a construção do templo. Assim sendo, se a lei municipal inserir a atividade culto no rol daquelas que depende do estudo de impacto de vizinhança, a licença para a construção, ampliação e funcionamento do templo religioso será expedida somente após a realização desse estudo técnico. Então, se existe uma lei no município que vai trazer esse problema da atividade da área urbana, da lei da vizinhança, impacto da vizinhança, vai ter um estudo, tem que ter um estudo. Vai vir pessoas responsáveis pelo departamento. Geralmente eu creio que aqui deve ser meio ambiente, não tenho certeza, Secretaria do Meio Ambiente, tá? Não estou afirmando, só estou deduzindo. Vai fazer esse estudo e vai dar lá o seu deferimento ou indeferimento. Salientando que as demais exigências deverão ser igualmente atendidas. Portanto, o procedimento legal fica cada vez mais rigoroso para a implantação e funcionamento regular dos templos religiosos, especialmente dos grandes centros urbanos. O procedimento legal fica cada vez mais rigoroso para a implantação
Não. Salientando as exigências deverão ser igualmente atendidas. Deixa eu abrir o mais para aqui, você entender como é que é o negócio. Esse corpo de bombeiro, quando teve na minha igreja para fiscalizar e dar o habite, eles fizeram uma exigência ao pastor. Acho que eu comentei isso aqui, já comentei isso aqui, mas é mais para afirmar a necessidade de estar dentro da lei. E o oficial que foi lá fiscalizar a igreja exigiu da igreja que colocasse lá uma caixa com uma mangueira para hidrante. Aí o pastor falou, não discutiu com o oficial, que esse pastor ele tinha uma sabedoria muito grande, ele era muito prático nas suas colocações. Ele falou, não, tudo bem, mas eu quero saber quando é que o bombeiro vai falar com a SEDAI para colocar um hidrante aqui na porta da igreja. Por que ele está pedindo uma mangueira para hidrante se na calçada da igreja não tem um hidrante? Percebe como é que é o negócio? Eu exijo de você uma coisa que eu não te dou. O meu direito termina quando começa o próximo. Ou seja, o bombeiro exigindo da igreja um dever, mas o dever dele não cumpriu. Aí o oficial viu a besteira que falou. Me permite, se algum irmão bombeiro ouvir isso, não estou querendo ofender o corpo de bombeiro, estou ilustrando essa situação das leis, tá? Não com intenção de desmerecer, respeito muito o corpo de bombeiro, tenho amigos, tenho uma sobrinha que é cabo do bombeiro, eu respeito muito, mas houve esse detalhe para você entender. Então, é exigido uma coisa. Eu, quando fui dar entrada no projeto da igreja, na prefeitura, porque nós fizemos uma obra, fui lá buscar, saber do projeto, no arquivo lá da prefeitura, o projeto da construção, né? Da primeira construção, e fiquei, acho que 3 meses indo na prefeitura, e eles não encontraram o projeto da igreja. Foi dada entrada, foi aprovado o projeto, foi encerrado o projeto, mas sumiu na prefeitura. Aí o rapaz que me atendeu, meu amigo, fiz amizade com ele, disse, poxa, rapaz, nós não temos infelizmente, não sei para onde colocar o projeto da tua igreja. Está sumido. Claro que às vezes aconteceu algum incidente, aconteceu alguma coisa na igreja, uma infiltração e perdeu-se o material. A gente tem esse sentimento, né? Esse equilíbrio para pensar dessa forma. Aí eu falei que não, eu tenho lá as cópias. Lá. Não. Aí eu tive o carinho de levar as cópias que nós tínhamos na igreja do projeto aprovado. Aí levei para ele copiou as cópias, fez cópia das cópias, aí abriu uma pasta nova para a igreja, só para você ter uma ideia. Então acontece isso. Então não custa nada. Ah, mas aí a prefeitura... Não, porque isso faz parte da nossa chamada. Como cristãos, precisamos ser mansos, precisamos ser bondosos, benignos. Não cabe discussão. Às vezes você discute hoje e perde um privilégio amanhã. Então, se nós formos empáticos, simpáticos, as portas se abrem. Tá ok? No próximo capítulo, no capítulo 11, eu vou falar de cultos ao ar livre ou em lugares públicos. Tá ok? Então, paramos por aqui esse capítulo e daqui a pouco a gente vai falar sobre cultos ao ar livre ou em lugares públicos, capítulo 11 do módulo de administração e direito eclesiástico, do seminário maior de ensino teológico do Ministério de Madureira, o IB, ok? Nos ajude aí, como falei já no começo, nos ajude aí com divulgando, se inscrevendo, e Deus certamente nos abençoará. Daqui a pouco nós vamos estar de volta, mais um vídeo sobre direito aplicado à igreja, ou direito eclesiástico, é isso?